Petrobras e Vale em perigo? Como Trump e a guerra comercial afetam as gigantes da Bolsa? Salve pessoal, tá no ar mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro e aqui do meu lado está a Júlia Vilchen, editora-chefe do Seu Dinheiro. Como tá, Júlia? Faz tempo que a gente não se encontra aqui na bancada. Olá, Vini, tudo bem? Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Pois é, a gente teve um feriado aí no meio do caminho, mas estamos de volta. É isso aí. Bom, e o nosso convidado faz um tempinho um pouco maior que ele não vem aqui na bancada do podcast Touros e Ursos. Estava devendo uma visita aqui e vamos aproveitar para colocar ele já nessa fogueira aqui do programa de hoje. É o Rui Hungria, analista da Empíricos, especialista em dividendos, em colocar dinheiro na conta das pessoas. Como é que tá, Rui? Seja bem-vindo de volta. Tudo certo, obrigado, Evínio e Júlia. Sempre um prazer estar aqui. Tava com saudade, né? Fazia tempo que vocês não me chamavam. Pô, vamos prender você na cadeira aí pra ficar aqui toda semana então com a gente. E você que tá acompanhando a gente também pode ficar todas as semanas aqui no Touros e Ursos. Então já começa curtindo esse episódio e seguindo o canal do Seu Dinheiro para receber as notificações. Esse é o nosso verdadeiro dividendo aqui do nosso programa. Lembrando que o Touros e Ursos também está disponível nas principais plataformas de áudio, incluindo o Spotify e o Apple Podcasts. Basta buscar por Seu Dinheiro lá na aba de podcasts. Bom, então vamos lá começar o programa, porque temos bastante assunto para falar. Afinal de contas, Petrobras e Vale estão sempre nos holofotes dos investidores. Afinal de contas, estamos falando aí das duas principais ações da B3. E os papéis da Petrobras acumulam uma forte queda de quase 20% só nesse mês de abril, nesse famigerado mês de abril, e o desempenho acompanha muito as cotações do petróleo, que desabaram depois ali do anúncio do tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E a Vale não se saiu muito melhor, também acumula uma queda nesse mês, em meio ali à incerteza dos impactos da guerra comercial na economia da China, que é o grande cliente da Vale. Rui, eu acho que já queria começar te perguntando um pouco sobre essa relação entre as medidas do Trump e a queda do petróleo. Né? Por que isso aconteceu? Ele anunciou tarifas para diversos países e o petróleo foi uma das commodities ali que sentiu com uma forte queda o tarifaço. E como é que isso afeta o desempenho da Petrobras? E, enfim, acho que para as pessoas que estão acompanhando a gente, que são investidores da Petrobras, que são acionistas, acho que a grande questão que ronda a Petrobras é sempre os dividendos, né? Como é que fica? Se os dividendos realmente estão em perigo, como eu coloquei aqui no começo do programa, ou foi só um sensacionalismo de jornalista aqui? Bom, então vamos lá. Assim, apesar do petróleo não ter sido diretamente taxado, né? Ele acabou sofrendo principalmente por questões e preocupações envolvidas à atividade, principalmente aqui, né, tá falando de China e Estados Unidos, mas de uma certa forma que pega o mundo inteiro, né? Então, essa preocupação com as tarifas, ela está diretamente relacionada a como isso pode impactar a atividade de diversos países, diminuir empregos, diminuir renda, diminuir, enfim, a geração de riqueza de uma maneira geral, né? E pessoas que começam a ganhar menos dinheiro, países que começam a ter menos renda disponível, você acaba reduzindo, entre outras coisas, o consumo de petróleo, né? Então, a gente já não vivia um cenário de, digamos assim, de grande demanda pelo petróleo, né? A gente tem que lembrar que até na época da pandemia, a OPEP, lógico, tínhamos questões ali, né, por conta do lockdown e tudo mais, a OPEP acabou fazendo algumas restrições ali de produção, mas já não era um cenário em que a gente tinha uma grande demanda por petróleo, né, já não era uma balança que estava totalmente equilibrada, né. Então, nesse cenário, né, a OPEP fez aqueles cortes, beleza, você teve algum reequilíbrio ali, só que quando vem essa perspectiva de uma redução da atividade, de uma possível recessão, né, a gente começou a falar em recessão nos Estados Unidos, né, por conta dessas questões das tarifas, a gente ainda não sabe como que a China vai ser impactada no fim, mas a gente sabe que vai ter algum impacto.
as duas maiores economias do mundo enfrentando alguma desaceleração, você tem uma expectativa de que você vai diminuir a demanda por petróleo, já naquele cenário que a gente estava falando anteriormente, que já não era tão forte, né? Então, basicamente, isso é o que mais impacta essa questão das cotações do petróleo. Essa incerteza, ou melhor, essa certeza de que a gente provavelmente vai ter uma redução da demanda, seja por atividade econômica e assim por diante, mas uma incerteza de saber até onde isso vai, até onde vai ser essa desaceleração, né? Então esse é o primeiro ponto. O outro ponto é, no meio disso tudo, a gente tem provavelmente a OPEP voltando a liberar maior produção nos próximos meses. Então, a gente já tem ali, né, pelo menos é o que a gente espera que aconteça. A partir de junho, a gente volte a ter uma maior produção pelos países da OPEP. Então, você tem na balança aqui, né, esse receio de redução da atividade junto com o aumento da produção dos países da OPEP. Então, é a balança desequilibrando ainda mais. E isso explica bastante aí, quase tudo, essa queda do petróleo nessas últimas semanas. Ou seja, é menos demanda e mais oferta. Esse é o cenário que a gente vê pro petróleo. Exatamente. Então, e a gente sempre fala, né? Commodity é basicamente ditado por oferta e demanda, né? Se você tem um cenário de maior oferta e menor demanda, o preço vai para baixo. Se for o contrário, o preço vai subir, né? Então, basicamente, isso explica. Eu queria fazer essa relação disso com a Petrobras. Assim, como que esse petróleo mais baixo, então, afeta o desempenho da Petrobras Sim. e, possivelmente, os dividendos. Tá. Bom, a Petrobras, ela é diretamente impactada por essa queda do petróleo, né? No fim do dia, a Petrobras tem muita coisa ali dentro, fertilizante, mas no fim do dia, o que realmente dá dinheiro para ela é a venda, né, o petróleo. E o petróleo indo para baixo, você tem uma companhia que normalmente, né, num setor de commodities, ela vai ter um custo unitário ali, mais ou menos estável, né? Então a Petrobras, se o petróleo está a $90, $110 ou $60, ela não vai ter uma diferença tão grande assim no custo por barril. Então, se o petróleo começa a se desvalorizar, ela vai ter, o custo vai continuar o mesmo, mas ela vai vender por um preço mais baixo, então essa margem ela vai acabar diminuindo, né? Então, assim, a queda do petróleo ela afeta diretamente. Quanto ela afeta? Assim, coisa de números aqui, né? Quando o petróleo estava ali por volta de $80 mais ou menos, a gente estava falando num dividend yield de 18%, 19% para a Petrobras. Hoje, ou num cenário, a gente viu, né, depois de tudo isso que aconteceu, o petróleo caiu ali para os, sei lá, $60 mais ou menos, esse já é um cenário que a gente fala de um dividend yield de 8%. Ou seja, impacta diretamente a companhia. Claro, 8% de dividend yield não é ruim se você for pensar que ela, mesmo com 8% de yield, ainda está entre as maiores pagadoras de dividendos da Bolsa Brasileira. Mas é muito menos do que 18%, 19%, né? Então, acho que isso dá para ter uma ideia aqui do quanto isso impacta. Agora, uma pergunta que o pessoal pode ter, mas até onde ela aguenta esse petróleo para baixo, né? Até onde ela aguenta gerar caixa com um petróleo barato? Nas nossas contas aqui, ela consegue gerar um pouco de caixa até o petróleo ficar um pouco acima dos $50, tá? Abaixo de $50, aí começa a ser um cenário já de bem mais negativo, em que não dá nem para esperar dividendos, na verdade. Mas aqui entra uma questão muito importante do mercado de commodities, que quando as cotações caem, né, você tem agentes que são mais eficientes e você tem agentes que são menos eficientes. Agentes que eu digo são as companhias, né? Companhias menos eficientes, na verdade, neste momento, né, com o petróleo em $62, $63 o barril, muitas companhias já estão queimando caixa nesse nível de petróleo, né? E você não espera que essas companhias menos eficientes continuam produzindo por um longo tempo se elas continuarem queimando caixa. Ninguém rasga dinheiro. Exatamente. E a gente, inclusive, viu já nessa temporada de resultados nos Estados Unidos, né, CEOs do setor falando que já existe, por exemplo, uma demanda
demanda menor por equipamentos, já existe um cenário de menor perspectiva de produção olhando para frente, porque é isso, né? O dono da empresa tá vendo o petróleo nesse preço, para ele talvez já não faça mais tanto sentido aumentar tanto a produção, porque é isso, ele tá... né? Ele não quer rasgar dinheiro nesse momento. Então, talvez ele espere um cenário de melhora de mercado. E isso se traduz em menor oferta, né? Então, começa nesses players bem menos eficientes, né? Que tem um custo de produção mais alto, mas isso vai diminuindo, né? Vamos supor, o petróleo hoje a 65, você tem alguns, né, players repensando. Se cai para 55, você já tem muito mais produtores que estão, digamos assim, com a cabeça embaixo d'água, né? E a Petrobras, ela acaba sendo uma das companhias mais eficientes do setor. Então, até chegar na Petrobras, você ainda tem, antes dela, muitas empresas que estariam, digamos assim, numa dificuldade muito maior. E aí o cenário até chegar nesse break-even, né, que é esse preço de empate da Petrobras, o cenário de perspectiva de produção ia diminuir bastante, né? E aí você deveria pelo menos ter um reequilíbrio natural aí de preços. Difícil saber onde, mas a gente entende que acima desse break-even da Petrobras, o que é importante, né? Quando você investe em uma empresa, saber que mesmo num cenário que seja muito ruim, ela ainda consiga gerar caixa, traz uma certa tranquilidade aí, mesmo diante de toda essa incerteza que a gente tem no setor, né? O investidor de empresas de petróleo que tem um break-even acima de 60, 65, esse cara tá preocupado, né? Ele não sabe até onde essa empresa dele consegue ficar aí com as portas abertas, né? Então, esse cenário de petróleo a $50 seria improvável nesse momento, pouco provável nesse momento. Seria um cenário assim mais catastrófico. Sim. Porque muita coisa teria que acontecer antes até chegar nesse preço. Na nossa visão, é sempre difícil saber ou lidar com movimentos de curto prazo. Às vezes são movimentos técnicos, short squeeze, coisas desse tipo. É muito difícil você saber ou entender todas essas variações. Mas um preço de equilíbrio muito abaixo dos $55 é difícil justamente por causa desse ponto, né? Você tem muitos players que já não conseguiriam gerar caixa e eles precisam repensar, né? Melhor aqui fechar as portas e parar de queimar caixa do que continuar produzindo, e esse é um cenário de menor oferta. Então, assim, na nossa visão, por mais que você tenha esses possíveis movimentos de curto prazo, aí a nossa cabeça nos $60 o petróleo nos parece muito próximo do piso de equilíbrio aqui do setor, né? Claro, pode subir depois, dependendo de como for, demanda de mercado, mas não nos parece que o petróleo deve ir muito mais para baixo dos $60. A gente está agora começando uma nova temporada de balanços aí, os números relativos ao primeiro trimestre de 2025. E a Petrobras divulga os seus números na próxima semana, né? E aí eu queria te perguntar, Rui, qual que é a sua expectativa em relação aos resultados da Petrobras aí para o primeiro tri, tendo em vista, né, os resultados ruins no final de 2024? Assim, só voltando um pouco para os resultados ali do último trimestre, né? O resultado em si não foi um resultado tão ruim, né? O que realmente pegou ali naquele resultado foi o número ou a quantidade de CAPEX, né? Que são os investimentos da companhia. Foi um montante, assim, mais de 2 bilhões acima do que o mercado estava esperando, de dólares, isso. E acho que até mais importante do que isso, acima do guidance que a companhia tinha destacado ou tinha planejado ali durante o ano de 2024. E aqui, tentando entender o mercado, né? Por que o mercado ficou tão preocupado com isso? A gente tem que lembrar que o histórico da Petrobras, em termos de investimento, é um histórico muito ruim, né? Petrobras, ela é o que eu sempre falo, né? O cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, né? Então, o investidor da Petrobras, lá atrás, ele se lembra de quando a companhia gastava bilhões e bilhões de dólares em projetos que não tinham nada a ver ou muito pouco a ver com o que ela sabe fazer de melhor, que é a exploração e produção de petróleo, né? Eu estava até
momentos atrás aqui no podcast eu falei que ninguém rasga dinheiro, mas acho que não foi o caso assim. Eu já vou me contradizer porque a Petrobras fez isso no passado não tão distante. Mas aí também você tem que entender a cabeça do dono da empresa naquela época, né? Não era importante para ele a companhia gerar lucro naquela época, né? Mas enfim, o que aconteceu naquela época? A companhia colocou bilhões e bilhões de dólares em projetos que ela rasgava dinheiro, né? Por motivos diversos, e aqui acho que nem vale entrar no mérito aqui, mas a questão é que os acionistas da Petrobras, lembrando-se disso, né, e vendo a quantidade de CAPEX que teve ali no quarto trimestre, eles assustaram, né? Primeiro por conta dessa lembrança ruim, segundo porque era um montante que ninguém estava esperando, né? Como eu falei, tinha um guidance e ele superou o guidance, e terceiro porque isso, no curto prazo, um aumento de investimentos, por melhor que ele seja, né, por melhores que sejam as razões e as expectativas de retorno, significa menos dividendo no curto prazo, né? Então isso acabou pegando muito ali. Então assim, os resultados nem foram tão ruins, foi mais uma questão mesmo desse número muito longe do que o mercado estava esperando de investimento, tá? Dito isso, esse é o grande tema do primeiro trimestre que a gente vai ver agora, né? Os resultados, eles provavelmente vão piorar na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, porque a gente tem na época a gente tinha ali um Brent entre 75, 85 dólares, agora está mais para, né, não de agora, né, que agora já caiu por causa do tarifaço, mas do primeiro trimestre a gente está falando aqui de um Brent de 70 com 80, então é um nível menor, e isso significa receita um pouco menor, EBITDA um pouco menor, estamos falando aqui de, sei lá, entre 8 a 10% menor na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, mas isso não é um grande problema, essa queda. Eu acho que a grande questão aqui é entender como é que vai ser essa questão do CAPEX, né? O mercado entender mesmo, assim, primeiro, onde está sendo colocado esse CAPEX, se é realmente em exploração e produção, se é no pré-sal, se for um investimento, né, como a companhia falou, que no campo de Búzios, que assim, tem uma produtividade muito boa, um custo de produção muito bom, realmente deveria ter um retorno positivo olhando para frente, né? Mas acho que esse é o grande ponto que o mercado vai olhar nesse primeiro trimestre. Mas agora, assim, adiantar isso é muito difícil, né? A gente vai ter que esperar para ver. Mas, sim, sendo a nossa visão como analista, né? A Petrobras, ela inclusive voltou a fazer parte de algumas carteiras nossas, porque a gente entende que a reação do mercado foi exagerada, né? Mas, de novo, vamos esperar esse primeiro trimestre aí para entender melhor essa questão do CAPEX. Legal. Bom, vamos acompanhar realmente. Acho que o balanço da Petrobras é um dos mais esperados dessa temporada de resultados do primeiro tri, mas eu queria mudar um pouquinho e falar da Vale, porque também é uma outra empresa que está, enfim, nesse fogo cruzado da guerra comercial, e difícil não falar de Vale sem trazer aqui um outro personagem para essa história, que é a China. Afinal de contas, é o grande cliente do minério de ferro da Vale. E queria saber um pouco da tua visão. Como que você enxerga a Vale nesse processo, se ela realmente deve ser afetada, ou se talvez o preço das ações hoje já esteja, enfim, refletindo um cenário mais negativo para a mineradora. Afinal de contas, né, não é de hoje que a ação da Vale não tem uma boa performance. Sim. E não é de hoje que a grande questão e a grande dúvida é exatamente a China, né? Então, assim, a gente vê um desempenho da Vale já há bastante tempo prejudicado, né? Um pouco por problemas próprios dela, né, em relação à questão de barragens e várias outras questões envolvendo produtividade, licenciamento, a questão da divisão de metais básicos também, que tem apresentado um desempenho não tão bom nos últimos anos. Então, tem essas questões intrínsecas dela, né, que acabaram pesando em termos de múltiplos, em termos de resultados. Mas também essa questão externa, que é a China, que é a grande cliente dela e que não vem passando por um momento brilhante, né? A gente tem visto vários
várias expectativas o mercado, né, esperando uma redução de atividade ou desaceleração na atividade, né, e a China tem o mercado imobiliário, que é o grande consumidor de minério de ferro do mundo, né, e por conta desses fatores a Vale acabou sendo, acho que os papéis eles acabaram sendo prejudicados, né? Hoje a gente está falando de uma companhia que negocia 3,5, menos de 4 vezes valor da firma sobre EBITDA, que é um múltiplo bem baixo, mas também não é à toa, né? Por conta dessas questões que eu acabei de falar, né? E olhando para essa questão da guerra tarifária, né, o que a gente tem até agora, pelo menos, né, e acho que também dá para a gente voltar aí na mesma explicação que a gente deu para o petróleo, que é, a China, a gente não sabe qual é a medida que vai acontecer, em qual medida vai ser dessa desaceleração, qual vai ser o impacto no consumo, mas a gente sabe que vai ter algum impacto, né? Difícil, até li outro dia, né, que assim, alguém tentando falar sobre quem seria vencedor, inclusive o Brasil tava nessa, né? Quem é o vencedor do tarifaço do Trump, né? Assim, não existe vencedor, né? Assim, tem quem vai perder menos, mas, né, ou vão perder bastante, ou médio, ou um pouco, mas assim, não existe vencedor nessa história, né? E aí a questão da China é isso, acho que o cenário que a gente já tinha lá atrás, que já era um cenário difícil de perspectiva de crescimento da China, de consumo de minério de ferro, ele é um cenário que ficou um pouco pior, digamos assim. Mas a gente não tem, de novo, ainda como saber até onde isso pode piorar. A gente sabe que ele vai piorar e isso se reflete na cotação das ações que caíram nesse mês, mas saber até onde vai ser esse impacto ainda é muito cedo para falar. Tá. Agora, por outro lado, o governo chinês não poderia, já vem anunciando algumas medidas de estímulo econômico, principalmente interno, porque o externo já não vai dar porque a porta está fechada lá, né, com tarifaço. Sim. Ao estimular a economia, a demanda interna, isso não poderia ser algo positivo para a Vale, porque aí depois isso traria ali mais demanda para produtos como matérias-primas? Não, sim, ajuda, né? Mas ao mesmo tempo não é eu vou usar um termo meio, não é algo natural, né? É aquele estímulo que você vai dando, mas não é algo que você sabe que digamos, não é saudável, acho que é o termo mais certo, não é algo saudável. Lógico, ajuda a companhia e toda vez que sai um estímulo desse, a gente vê a ação da Vale sobe 2,5 no dia, sabe? Coisas assim. Então é lógico que é algo que é bom, mas ao mesmo tempo não é algo que tranquiliza o investidor, porque ele sabe que o que está acontecendo ali é algo artificial, né? É um incentivo artificial, né? Não acho que a Vale vai deixar de negociar descontada por causa desses incentivos, entende? Acho que é algo que ajuda um pouquinho, mas não tira aquela preocupação do cenário de que a China ainda pode ser essa demanda pode reduzir mais, com mais força, mais intensidade, a depender do desenrolar ali da atividade na China. É mais para um tiro curto, digamos assim, então, algum eventual estímulo. Não dá para saber, né? Porque ela pode ficar dando esses estímulos para sempre, né? A gente não tem como saber. A minha questão para o investidor, eu entendo que enquanto essa demanda vier de estímulos artificiais, digamos assim, ele vai continuar preocupado, né? Ele não vai... É diferente de você ter ali alguma coisa orgânica que realmente está acontecendo. Vamos supor que o governo chinês começa a dar incentivos até que a economia pega. E aí você não precisa mais dar incentivo. A roda volta a girar normalmente e volta a acelerar, né? A gente, nesse cenário, é um cenário em que você tem uma preocupação muito menor do que o que pode acontecer. Agora, se a roda tá girando porque alguém tá ali, né, e artificialmente, é um cenário que exige um prêmio de risco maior, né? Você paga um pouco mais numa empresa que tá sendo, sei lá, tá surfando um bom momento do setor, e você paga um múltiplo menor numa empresa que tá, digamos assim, caminhando com ou
uma empresa que está surfando um setor que, na verdade, está ali caminhando com uma ajuda artificial, né? Então, acho que são dois cenários diferentes. O investidor, ele, obviamente, ele prefere um cenário que tem estímulo do que um cenário ruim para o setor, né? Melhor ter algum estímulo do que um setor ruindo, mas não é o melhor cenário também. Ele preferiria algo mais natural ali, que é um setor que estivesse realmente expandindo e saudável, né? Mostrando força, que é algo que a gente não está vendo hoje, né? Então, tudo isso para dizer assim, existe um desconto e o múltiplo está barato, mas também existe um motivo para isso, né? Não é injustificado esse múltiplo baixo da Vale. Do ponto de vista de dividendos, né? O que eu queria arrematar aqui é, olhando daqui para frente para o investidor que gosta de dividendos. Você acha que ainda vale ter Petrobras e Vale na carteira? Parece que as duas empresas estão em posições diferentes, por tudo que você falou, né? Ou o risco não compensa para as duas ou para alguma delas, e por quê? Não, na verdade, eu acho que as duas até estão em posições parecidas, né? No final das contas, a Vale também entra naquela categoria da Petrobras de estar entre os produtores de menor custo, né? Então, apesar do cenário do minério de ferro não ser maravilhoso, né? Já esteve $140, $150 a tonelada, hoje está menos de 100. A Vale ela ainda tem um custo muito abaixo hoje do preço do minério e ela consegue sobreviver a cenários de minério depreciados pagando dividendos, né? Então, mesmo com o minério hoje a menos de $100, a gente está falando de um yield de quase 10% para a Vale, que não é pouca coisa também, né? Deixa eu te perguntar uma coisa relacionada a isso, porque eu lembrei do que você falou sobre Petrobras e petróleo. O mesmo não pode acontecer, no caso eu posso estar fazendo uma pergunta bem ignorante aqui, mas o mesmo não pode acontecer com o minério de ferro, se o minério cair até dependendo da cotação do minério, a produção também não vai diminuir, porque para algumas mineradoras não vai valer a pena e isso vai acabar se ajustando? Não, é exatamente isso, é o que eu falei, né? Esse normalmente é o cenário geral de commodities, né? E minério de ferro com uma commodity não foge a isso também. Hoje a gente tem um minério que está ali a $95, $100, né? Você ainda tem alguns produtores marginais que conseguem sobreviver, mas um cenário de minério a 85 já é um cenário em que muita gente teria que fechar a porta, né? E a Vale ela tem um custo mais eficiente do que isso. A Vale está ali entre as 5, 6 mais eficientes do setor. Então ela tem esse colchão, digamos assim, né? Ela consegue pagar mais para ver ali o mercado reduzindo esse preço e ela ainda vai estar conseguindo gerar caixa num nível em que muitos concorrentes já não estarão conseguindo gerar caixa, que eles vão ter que fechar as portas, e aí você tem um cenário de redução de oferta e reequilíbrio dessa balança aí, né, da oferta e demanda. Então, cabe exatamente no mesmo exemplo da Petrobras. E aí, continuando só essa questão dos dividendos, hoje a gente tem as duas na nossa carteira de dividendos, né, justamente por isso, mas a gente entende que o cenário para dividendos, as duas têm até um yield parecido, né, hoje em torno de 9%, 10%, né, mas para Petrobras a gente tem uma perspectiva de ganho de capital um pouco melhor, tá? Mas o ganho de capital, ele depende de muitas outras coisas, vai depender dessa questão de fechamento de capacidade, de eventuais cortes de produção da OPEP, assim por diante. É mais um imponderável, assim, coisas que você não consegue antecipar. Você consegue ter uma ideia de uma assimetria, mas você não consegue antecipar. Mas em termos de dividendos, as duas servem. São menos, principalmente no caso da Petrobras, né, menos interessante do que é aquele nível que eu falei de 18%, 19%, mas né, a gente está falando aqui ainda de um yield de quase 10%, que é um nível interessante, e nos dois casos nos parecem que as commodities estão próximas do piso. Então, isso também traz algum conforto, né, nessas duas teses, né? Mas, assim, sempre lembrando que a gente sempre fala de uma carteira diversificada, que tenha outros nomes, que tenha nomes que
paguem dividendos mais domésticos e assim por diante, mas dentro de uma carteira devidamente diversificada, as duas cabem e inclusive estão na nossa carteira de dividendos aqui da Empíricos. Tem nomes que vocês preferem? A Vale e Petrobras como pagadoras de dividendos? Nesse momento, assim, não é um call de preferimos que você coloque todo o seu dinheiro nesse nome ou algo nesse sentido. A gente entende, assim, existem outros nomes, a gente gosta de Vivo, gosta de Itaú, entende que uma carteira com esses generais, assim, esses nomes que são empresas grandes, que tenham marca, e que paguem, gerem caixa e paguem dividendos, elas fazem sentido nesse momento. O único alerta que eu faço é para o investidor não colocar todo o dinheiro nessas duas empresas, né, que tem uma carteira devidamente diversificada. Só para a gente arrematar aqui, Petro e Vale, então as duas devem continuar como boas pagadoras de dividendos, mas no caso específico da Petrobras, a gente viu, pelo menos até ali 2023, ela distribuindo realmente uma tonelada de dividendos. Sim. E eu acho que muitos investidores, principalmente quem pegou essa onda, talvez tenha ficado meio mal acostumado. Sim. Enfim, um dividend yield, né, um retorno ali com dividendos na casa de 8%, 9%, então é um ótimo retorno, certo? Não, é um bom retorno, mas assim, o investidor, vamos colocar aqui na balança de novo, né? Falando muito em balança hoje, mas um yield de 9% com Itaú ou um yield de 9% com Petrobras, com todo esse cenário de guerra tarifária, né? Eu prefiro um yield de 9% com Itaú. Né? Se você for considerar só o yield, é um nome que depende muito menos do cenário externo, mais estável e assim por diante, né? Por que a gente aceita os 9% de Petrobras nesse momento, então? Porque a gente entende que existe uma assimetria no papel. Então, assim, 9% de yield é legal, mas não é maravilhoso, dado todos os riscos que estão envolvidos. E por que a gente aceita isso, então? Primeiro, porque a gente entende que o petróleo está num nível muito próximo do piso. Então, 9, 10% com o petróleo de hoje, mas na nossa cabeça o petróleo de hoje não é o petróleo de daqui a 6 meses, 1 ano. Então, a perspectiva é que esse yield também aumente, né? E pode ser que isso também se reflita numa maior apreciação do papel, né? Então, tem um ganho de capital envolvido. Então, assim, em todos os cenários aqui existe um risco e um retorno, né? Se você só for pegar o dividendo e só focar no dividendo, eu prefiro Itaú. Né, porque é um nome mais, né, tranquilo, mais sólido, sólido que eu diga, mais estável, né, para você apostar. E a Petrobras, ela depende do petróleo, depende do Trump, depende da OPEP, depende de um monte de coisa que é muito difícil. É uma empresa estatal ainda por cima. E ainda tem isso, né? Então, assim, eu entendo, e é por isso que eu falo que é tão importante a diversificação, né? É legal você ter um nome que é boring, né? Chato pra caramba, que nem é o Itaú, que não, né? Vai ter ali, você sabe mais ou menos o que vai acontecer amanhã, sem grandes surpresas, mas também é bom você ter um nome ali, uma pimentinha, que você sabe que, putz, me parece que o pior aqui já está precificado, e se vier notícia, me parece que essas notícias devem ajudar o papel ali pro lado de cima. Então, é mais ou menos essa composição que o investidor deveria ter na carteira, né? Essa combinação aqui, que acaba contribuindo positivamente, tanto em apreciação de capital, como também em renda, né? Bom, é isso aí. Bom, acho que com isso a gente pode passar para o bloco dos touros e ursos, né? E para colocar todo mundo na mesma página, quem está acompanhando a gente aqui pela primeira vez, o Rui já é habitué aqui, já sabe das regras aqui desse bloco. Os touros são os nossos destaques positivos da edição e os ursos são aqueles que estão no momento de baixa. A gente costuma começar pelos ursos e vou passar aqui para a Júlia começar. Quem você vai dar o seu urso dessa edição, Júlia? Bom, eu vou falar um pouco mais de balança. O meu urso dessa edição vai para vigilantes do peso, ou Weight Watchers nos Estados Unidos, né, que é a empresa tradicional fundada na década de 60 lá nos Estados Unidos de programas e produtos de emagrecimento. Eu escolhi essa empresa porque ela anunciou na última semana que ela entraria com um pedido de recuperação judicial lá nos Estados Unidos, depois de fazer um acordo de reestruturação da dívida com a maioria dos seus credores.
A Vigilantes do Peso enfrenta uma dívida de $1,5 bilhão e um cenário de queda na receita. E por que eu escolhi essa empresa americana, né, tão tipicamente americana, embora no Brasil ela também atue ou tenha atuado, não sei se ainda atua, imagino que sim. Enfim, é uma empresa bastante conhecida, mas de uma economia mais tradicional, né? A gente tem visto aí muitas empresas americanas da economia tradicional como varejistas, né? Até alguns nomes conhecidos dos brasileiros, como a Tupperware, pedindo recuperação judicial, entrando aí num cenário, passando por problemas financeiros. E eu acho que a Vigilante do Peso é uma dessas, mas me chamou a atenção o motivo da queda de receita da empresa nos tempos mais recentes, que é justamente a ascensão dos remédios de emagrecimento, como o Ozempic, né? Então, dando aí uma sugestão, uma dica de que é uma dessas empresas que vão ser afetadas por esse novo cenário aí de remédios de emagrecimento. É um tipo de produto que não existia nada parecido e que quando surgiu, a gente já começou a imaginar que tipos de negócios iriam sofrer com a ascensão dos Ozempic e companhia, né? Então, a gente pensou aí em empresas de bebidas alcoólicas, empresas de alimentos ultraprocessados, e tá aí uma empresa, enfim, uma empresa aberta nos Estados Unidos, que é uma empresa de emagrecimento e que já está sofrendo porque as pessoas estão preferindo tomar a medicação para auxiliar no seu processo de emagrecimento a entrar naquele programa dos pontos lá, do Vigilantes do Peso. Enfim, eu acho que hoje em dia não é tão popular quanto já foi, né? Mas lá nos anos 90, início dos anos 2000, até antes, o pessoal fazia ainda muito, né? Dieta do Vigilante do Peso, e agora não tá mais querendo emagrecer pelos meios tradicionais, né? E aí a gente tem também esse cenário refletido nas ações da companhia, que viraram pó recentemente. Hoje elas são negociadas aí na casa dos centavos, depois de uma queda drástica em relação ao pico, que foi logo no pós-pandemia, quando elas chegaram a ser negociadas por mais de $40. Então aí uma diferença muito grande num tempo recente, né? Então, por causa disso, a Vigilante do Peso vai ser aí o meu urso da semana. Confesso que eu nem sabia que Vigilantes do Peso era uma empresa. Pra mim era uma espécie de uma ONG, que você ia lá, né, contava os seus problemas, não conseguia emagrecer. Tipo Alcoólicos Anônimos. Exato, pra mim era... Eu não sabia que era uma empresa. Soube quando surgiu essa notícia do pedido de recuperação judicial. Então até eu tive que voltar um passo atrás e falar, nossa, era mesmo uma empresa? Que coisa. E fiquei curioso para saber o que vai acontecer com outras companhias que também abordam essa questão do controle do peso, que é, por exemplo, o caso da Herbalife, que também é uma empresa de capital aberto. Então, foi uma empresa que também no passado teve... O Bill Ackman tentou shortear o papel, deu super errado, enfim, tem bastante história também, mas achei bastante curiosa essa história da Vigilância do Peso. E provavelmente essas companhias vão ter que se reposicionar, né? Essa coisa de só emagrecer, vai ter que apelar para a coisa da vida saudável, alimentação saudável, né? Que é algo que está mais em voga hoje em dia, mas simplesmente o emagrecimento, agora a gente tem outros meios muito mais diretos de obter. A Herbalife tem um pouco mais essa pegada, enfim. Urso magrinho, então, aqui pra Julia Vilchen. E você, Rui? Pra quem você vai dar o seu urso aqui? Aproveitar que a gente tava falando de Vale aí, vou dar pra Vale também, por causa dos resultados desse primeiro trimestre. É mesmo, a gente nem comentou no final das contas. Foi bom ter deixado pro urso aqui, sim. Então. Qual foi a tua visão sobre o balanço? Não, na verdade, a gente teve... Normalmente, o primeiro trimestre da Vale é um trimestre sazonalmente muito ruim, né? Principalmente por causa de chuvas, então ela acaba produzindo menos, tem menos diluição de custo e tudo mais. A gente até viu ali um desempenho de custos interessante e seguindo aí um planejamento que a nova gestão tem dado de melhoria de eficiência e tudo mais, mas ainda assim foi um trimestre abaixo das expectativas, né, com produção abaixo das expectativas. E principalmente uma geração de caixa que acabou ficando bem aquém do que o mercado estava acostumado com o primeiro trimestre, que é quando ela acaba vendendo bastante estoque, né? Então acaba sendo o meu urso aqui da semana, mas
fica aqui a minha observação de que ao longo do ano ela deve apresentar melhora de resultados, mesmo com esse resultado mais fraco e produção mais fraca, a gestão reafirmou o guidance do ano, né, que é um guidance interessante, se for cumprido, a gente entende que ela tem plenas condições de cumprir esse guidance, então fica essa nota negativa para o primeiro trimestre, mas uma expectativa aqui de melhora para o resto do ano. Pode virar um touro amanhã, então. Veremos. Tá bom, deixa eu passar então uma aqui pro meu urso, que, nossa, vai ser difícil, o meu urso vai ser difícil virar um touro algum dia. Meu urso vai pro INSS, depois dessa descoberta dessa fraude de mais de 6 bilhões de reais. Isso é quase o valor da Lava Jato. Lava Jato que foi descoberto na corrupção ali foi um pouco mais também de 6 bilhões de reais, pelo menos o que a gente sabe. Claro que corrupção é sempre ruim, mas eu entendo que esse caso do INSS, a gente tem ali um toque de crueldade ainda maior, porque o roubo aconteceu diretamente nas aposentadorias das pessoas. Basicamente, explicando aqui para quem não acompanhou tão de perto, você tem ali algumas associações de aposentados que descontavam, né, faziam convênios com o INSS para descontar diretamente ali benefícios das pessoas, na grande maioria dos casos, sem autorização. Ou seja, houve ali uma conivência dos agentes públicos para autorizar esse débito indevido nas aposentadorias e benefícios dos beneficiários ali do INSS. O escândalo acabou derrubando o Alessandro Stefanuto, que era o presidente do INSS, ele foi demitido do cargo, e a gente também o caso também colocou ali sob pressão o próprio ministro da Previdência, que é o Carlos Lupe, até porque surgiram algumas notícias de que o governo já tinha conhecimento de que algo de errado estava acontecendo desde 2023, então acho que houve ali no mínimo uma desatenção, para ser aqui bonzinho aqui com relação ao governo, que anunciou que vai devolver o dinheiro para as pessoas que tiveram ali o desconto indevido, mas ainda não detalhou quando, nem como isso vai acontecer. Acho até, Júlia, que, era ali 30, 40 reais por mês que as pessoas eram descontadas da sua aposentadoria. Seria até uma boa matéria para o seu dinheiro, né? O quanto que não teria rendido esse valor se não tivesse ali num tesouro Selic da vida esses 30, 40 reais por mês das pessoas ali que foram roubadas, né, do INSS. Bom, enfim, fica aqui uma sugestão de pauta e o meu urso para o INSS. Então, mas vamos falar de coisa boa, vamos passar aqui logo para os touros dessa edição e também vou começar com você, Júlia. Para quem você vai dar o seu touro? Eu vou dar o meu touro para a BYD, a montadora chinesa de carros elétricos e híbridos, né? Que são parcialmente elétricos, e que é a principal concorrente hoje da Tesla, né, do bilionário Elon Musk, porque a BYD divulgou recentemente o balanço do primeiro trimestre, né, nessa última semana, e os números mostraram que ela superou a Tesla na venda de veículos elétricos a bateria pelo segundo trimestre consecutivo. Os resultados também mostraram que a empresa dobrou o seu lucro líquido, que atingiu aí o equivalente a 1,26 bilhão de dólares, e a receita chegou ao equivalente a 23,3 bilhões de dólares, uma alta de 36% na comparação anual, e também acima da receita que a Tesla reportou no mesmo período, que foi de 19,3 bilhões de dólares. A Tesla está, por outro lado, numa fase ruim, né? Então esse touro, ele não é só um touro, ele é um touro relativamente ao seu concorrente principal, né? Porque a empresa do Elon Musk demonstrou aí uma queda no lucro e na receita no primeiro trimestre, pressionada justamente por uma demanda menor, aumento da concorrência, como é o caso da BYD, e também alguns ajustes em preços e operações que a empresa se viu obrigada a fazer. E vale lembrar que a Tesla é uma das empresas que foram muito atingidas, aí, mais fortemente atingidas pelas tarifas aí, e sanções impostas pelo presidente americano Donald Trump à China, às importações chinesas, porque boa parte dos componentes que a Tesla utiliza vem do gigante asiático. Já a BYD é uma dessas empresas que contam, né, com os estímulos do governo chinês, né? Então, ela está aí numa ponta
que ainda tem ali uma mãozinha governamental, e ela também vende veículos a preços mais acessíveis, né? Que os Teslas têm uma estratégia global aí de realmente vender no mundo todo, tanto é que a gente, né, no Brasil já tem BYD, não tem Teslas? Tem muito BYD. Tem muito BYD, por sinal, a gente vê muito aqui em São Paulo, e realmente essa estratégia vem se refletindo aí nos números da companhia. Lembrando que a BYD foi uma das empresas, antes do tarifaço do Trump, o Biden, o ex-presidente dos Estados Unidos, já havia aplicado ali tarifas, né, e para também impedir um pouco dessa invasão de carros chineses no mercado americano. Mas parece que realmente ninguém consegue parar a BYD. Acho que pelo menos essa questão dos carros elétricos, parece que ela tomou uma posição de liderança em relação à Tesla. Acho que o Elon Musk vai ter que se reinventar ali, mais do lado da tecnologia do que do lado do veículo em si, pelo menos é o que me parece. Enfim, interessante ver os próximos capítulos dessa disputa. Mas vou passar para você, Rui, para quem você vai dar o seu touro aqui dessa edição. Bom, eu vou ficar com a Hypera, que apresentou um resultado ruim, na verdade, né? Mas a ação acabou subindo mais de 10% no dia. E aqui o motivo é um ajuste que a companhia tem feito ali no capital de giro, né? Nos últimos vários trimestres, mas aproximadamente ali no meio do ano passado, a companhia anunciou para o mercado que ela estava com um desajuste ali na cadeia, né? Ou seja, ela estava, o que a gente chama no mercado, né, o sell-out, ele estava sendo muito menor do que o sell-in, e isso quer dizer que ela estava vendendo muito mais para as farmácias do que as farmácias estavam vendendo para os clientes finais, né, para os consumidores finais. Isso acabou provocando um desajuste grande ali na cadeia, e então ela fez, digamos assim, apertou o botão ali de emergência, parou não, né, mas reduziu drasticamente ali a produção, a venda para as farmácias, para voltar a ajustar essa cadeia, né, e isso, claro, acabou afetando receita, EBITDA, lucro e assim por diante. Mas nesse último trimestre, né, o resultado do primeiro trimestre, ela já mostrou que boa parte desse ajuste já foi feito, então a reação foi bastante positiva para os papéis, né, depois de um período difícil para as ações, na verdade, né, elas acabaram sendo um destaque negativo no ano passado. Semana passada aí acabaram subindo bastante por conta desse resultado. E voltando a falar naquela, né, questão de dividendos, a Hypera ficou um tempo fora desse radar por conta desses ajustes. Pode ser que a companhia até aí no futuro eu venha a falar de Hypera aqui sobre dividendos, não é a hora ainda, ela com esse ajuste ela volta para o nosso radar, mas podemos ter notícias melhores ali pela frente. Bacana, bom. Resumindo, o mercado já esperava ali uma dor de cabeça em relação ao balanço. Tomou um Engov, para usar aqui um dos medicamentos, né, que a Hypera fabrica, e acabou se prevenindo ali, né, enfim, o resultado acabou vindo, outras linhas ali acabaram surpreendendo positivamente. E até puxando a sardinha aqui pro nosso lado, né, a gente já tentou prever já essa melhora antecipada aí pelo mercado. A gente comprou uma opção que disparou por causa desse resultado, então a gente acabou, mesmo sem ter as ações numa carteira de dividendos ou algo assim, a gente acabou aproveitando com a carteira de opções lá na nossa série de opções. A ação subiu 10%, a opção subiu bem mais, né? Subiu mais de 300%. Oh, beleza. Bom, eu vou falar aqui do meu touro, que ele está sendo pressionado para reduzir, não para aumentar aqui. O meu touro dessa semana é o Jerome Powell, que é o presidente do Fed, o Banco Central norte-americano, porque ele venceu uma queda de braço com ninguém menos do que o homem mais poderoso do planeta nesse momento, que é o Donald Trump. E né, ainda por cima jogando parado, sem precisar fazer nada. Vamos lembrar, fazer aqui trazer um contexto, né? O presidente dos Estados Unidos lançou críticas duríssimas ao Powell no começo da semana passada, enquanto era feriado aqui no Brasil. Pressionou muito, vem pressionando muito por uma queda de juros lá nos Estados Unidos, e sugeriu que poderia inclusive mandar, né, embora, né, demitir, usar ali, relembrar os seus tempos de o aprendiz ali, né, do programa que ele apresentava, e mandar embora o Jerome Powell
Algo que nunca aconteceu na história do Federal Reserve, desde a criação do Fed em 1913. É claro que essas declarações deixaram o mercado super nervoso, já estava muito nervoso por conta de toda a questão do tarifaço, de toda a incerteza em relação às tarifas. Ainda colocou mais um elemento de incerteza sobre se o Jerome Powell ficaria ou não no cargo e quem entraria no lugar dele, e se a gente teria uma pressão do presidente para reduzir de forma artificial os juros. Nós aqui no Brasil temos lembranças disso, bem recentes inclusive. Sim. Então o mercado não gosta disso em nenhum lugar do mundo. Com isso as ações, né, os índices das bolsas norte-americanas fecharam em forte queda na última segunda-feira, o que levou o Trump a fazer algo que ele odeia fazer, que é recuar. Ele veio a público, mas daquele jeito dele, ele falou assim, não, olha, eu nunca falei em tirar o pau, essa aí é a história da imprensa. E aí, ó, eu até, depois que ele falou isso, eu falei, pô, eu vou atrás do que ele falou, pra ver que realmente, ver se foi exagero ou não. E aí eu peguei aqui, né, e ele falou assim, entre aspas aqui, se eu quiser tirá-lo, ele sairá bem rápido, acredite em mim. Aí fica para você que está nos acompanhando fazer a sua própria interpretação se isso é um prenúncio de que ele queria demitir o Jerome Powell ou não, mas o fato é que ele disse que não quer demitir, não é esse o caso, mas ele continua fazendo pressão para que os juros caiam lá nos Estados Unidos e, aliás, né, o Powell, ele é touro hoje, mas ele continua na frigideira porque nós teremos, inclusive, na próxima semana, decisão de juros lá nos Estados Unidos, na chamada Super Quarta, teremos lá decisão sobre os juros lá nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Mas enquanto isso, o Jerome Powell leva aqui o meu touro dessa edição. E antes da gente encerrar, a gente sempre tem aqui um touro ou um urso que não é do mercado financeiro, para dar uma descontraída aqui. E hoje teremos um touro ou um urso especial, Julia Viltin? Eu escolhi um urso especial porque você sabe que touros, dentro e fora do mercado financeiro, tem sido meio difícil, né, encontrar. Então, eu escolhi um urso especial. Eu vou dar o meu urso, infelizmente, né? Porque eu gostaria de dar um touro, mas eu vou dar um urso, infelizmente, para Beyoncé, mais especificamente para a turnê Cowboy Carter, que começa nessa segunda-feira em que a gente está gravando o programa, dia 28 de abril, mas foi alvo de uma forte polêmica aí nas últimas semanas, por conta de demanda por assentos e preços dos ingressos, né? O que acontece? Começou a sair na imprensa nas últimas 2 semanas que ainda tinha milhares de ingressos sobrando, até mesmo para o show de abertura hoje. Encalhou. Né? Encalhados. Bom, milhares de ingressos sobrando para uma mega turnê muito esperada de um álbum que ganhou o Grammy de álbum do ano, né? Então, enfim, não estavam esgotados esses shows? Deveriam estar, talvez, era o que a gente esperava. E aí o que aconteceu? Conforme o tempo foi passando, né, muitos fãs compraram ali, os fãs mais aguerridos compraram na pré-venda a preços altíssimos. Os preços dos ingressos nos Estados Unidos, na Europa, também são super elevados, não é só aqui no Brasil que isso acontece. Compraram ali os seus assentos, às vezes nem tão bons, a preços altíssimos na pré-venda, e à medida que esses assentos foram ficando talvez encalhados, porque, né, não estavam vendendo, o preço foi baixando e os fãs foram ficando revoltados. Nossa, eu paguei muito mais por um assento muito pior, né? E hoje assentos melhores estão mais baratos. Enfim, começou aí uma agitação nas redes sociais. E a responsável, né, pela venda dos ingressos, que é ninguém menos do que a Ticketmaster, sempre ela por trás desses episódios, ela disse que não pratica preço dinâmico de acordo com a demanda, mas que os preços são estabelecidos anteriormente pela equipe dos próprios artistas. Será? Não sei. Mas fato é que houve essa mudança, né? E também disse que 94% dos ingressos haviam sido vendidos. E, de fato, foram adicionados shows extras na programação. Mas a gente tinha aí esse caso dos assentos, milhares de assentos sobrando em diversos shows em várias cidades, né? Enfim, não existe ainda ninguém assim batendo o martelo de que a turnê vai ser um fracasso, está sendo um fracasso, ou talvez fazendo uma análise mais macroeconômica de que seria isso um sinal de que o poder de compra dos americanos
já está realmente diminuído e por isso eles não estão aceitando mais pagar qualquer preço por um show, mesmo de um artista tão querido. Podemos criar esse índice, né? Beyoncé aqui, já exatamente. Tem um índice Big Mac. Não sabemos, ainda não estão surgindo essas análises, mas dizem que ainda é possível que as vendas sejam retomadas à medida que os shows forem sendo realizados e que, né, os vídeos dos shows comecem a ser divulgados e tudo, mas é fato que até agora não foi esse sucesso retumbante de vendas que a gente poderia esperar num primeiro momento, e ainda teve essa polêmica toda com os fãs. Talvez devesse ter uma polêmica com a Ticketmaster também, talvez, né, reacender algumas polêmicas que existiram lá no início dos anos 90, né, com a empresa. Sim. Mas, enfim, teve aí todo esse barulho e por causa disso essa turnê Cowboy Carter está sendo aí o meu urso especial dessa semana, Vini. Tá certo. Bom, lembrando que teremos Lady Gaga no Rio, de graça. Agora, nessa semana. E também fica, então, a dica aqui para o prefeito do Rio, Eduardo Paes, se não quiser trazer aí a Beyoncé, depois talvez Parece nesse que momento... ele falou alguma coisa nesse sentido, né? Ele tuita de tudo, ele é muito mais rápido que a gente. É muito mais rápido, é verdade. Bom, tá certo. Com isso a gente coloca um ponto final nessa edição do podcast Touros e Ursos. Muito obrigado, Rui Hungria. Já tá convidado para voltar aqui, então, para não ter reclamação aqui de que... para não demorar para voltar aqui, vai ter balanço da Petrobras, então já fica se aquecendo, porque pode ser convocado para voltar aqui. Eu que agradeço o convite. Legal. Júlia, até o próximo programa. Obrigada, Vini, e obrigada a todo mundo que nos acompanhou. É isso aí. Fique ligado no seudinheiro.com para ficar por dentro de tudo que mexe com seus investimentos. Aquele abraço.